Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Essa semana nós ainda estamos em quarentena. Vocês têm que estar se cuidando, lavando as mãos com frequência e toda vez que precisar ir à rua, use máscaras. O tema da nossa aula hoje são períodos históricos do Brasil. Vamos rever algumas coisas que vocês já estudaram durante esse ano. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não tinham a pretensão de encontrar essas terras. Eles estavam perdidos, né, a caminho das Índias e acabaram chegando nas nossas terras, atualmente chamada de Brasil. Mas essas terras, antigamente, elas não eram chamadas de Brasil. Essa terra que a gente vive hoje foi nomeada pelos índios de Pindorama, que era a terra das palmeiras. Posteriormente veio a se chamar Brasil por conta da árvore do pau-brasil, ok? Relembraram? Vamos agora para a nossa aula. O período colonial foi o período mais extenso que teve dentro dos períodos históricos do Brasil. Esse período foi o período em que o Brasil foi colonizado. Assim que os portugueses chegaram, né, no Brasil, houve muita luta entre os brancos e os índios. Por quê? Porque eles queriam mão de obra para trabalhar nas lavouras. Então, eles queriam escravizar os índios, né? Não queriam pagar, queriam que os índios trabalhassem para eles obrigados. E os índios lutaram muito para não trabalhar para os portugueses. Então, o que acontecia? Havia muita luta, havia muita guerra, havia muita resistência. Foi nesse período que os portugueses viram que não seria possível, né, escravizar todos os índios, porque haveria muita resistência, e com a resistência dos indígenas acabaria tendo acabaria havendo muitas mortes, né, dos portugueses no meio das lutas. Então eles decidiram, né, buscar mão de obra em outro lugar. Foi onde que eles tiveram a ideia, péssima ideia, de trazer os africanos, né, os negros africanos, para trabalharem aqui. No período imperial foi quando o imperador decidiu se instalar com toda a família real aqui no Brasil. Então, o período imperial é marcado pela instalação do império aqui no Brasil. Tiveram várias medidas foram tomadas quando aconteceu esse período. Lá no nosso livro, na página 34, fala sobre o período imperial, que com a chegada de Dom João e a corte, né, eles tiveram um mega problemão lá em Portugal, então todos eles tiveram que vir para cá correndo. Então, várias medidas foram tomadas, né, nesse período, como foi criado o arquivo militar, a imprensa régia, a fábrica de pólvora, o jardim botânico. Então, entre outras criações, né, eu citei essas daí. Então, foram criadas outras coisas dentro do período em que Dom João e a família real estavam instalada no Brasil. O período imperial foi um período curto e foi marcado por dois fatos muito importantes, que foi a independência do Brasil. Quando o Brasil deixou de ser dependente de Portugal, ele passou a ser um país que tomava suas próprias decisões, e também foi marcado pela abolição da escravatura, pela Lei Áurea, onde não podia mais existir os escravos. Então, mesmo sendo um período tão curto, teve grandes acontecimentos, inclusive o fim da monarquia. O que era a monarquia? É o período imperial, onde os reis e os imperadores é quem mandavam. Posteriormente viria o período republicano. O que é o período republicano? É o período onde as forças armadas derrubaram a monarquia. Então não tinha mais
o poder do país na mão dos reis e dos imperadores. Deveria ter o voto, né, para escolher um presidente. Então, Portugal, né, nesse momento, nesse período, já não mandava, né, já não comandava mais o Brasil. O Brasil, a partir do período republicano, quando as Forças Armadas tomaram o poder, ele passou a ser governado por um presidente. Então, vamos lá. Período colonial foi quando os portugueses chegaram e colonizaram, né, fizeram colônias e tinham trabalho na lavoura de cana-de-açúcar. O período imperial foi quando a família real veio para o Brasil. E o período republicano foi o período em que acabou o período imperial, onde tinha monarquia, que eram os reis e os imperadores que dominavam. Então, esse período de monarquia acabou e foi implementado o período republicano. Então, nesse período, quando as Forças Armadas tomaram, né, o poder, a família real teve que ir embora. Então, Portugal não tinha mais domínio sobre as nossas terras. E aí, gostaram da nossa aula? Ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, manda um e-mail, manda um WhatsApp, não guarde a dúvida para você, ok? Trouxe algumas dicas muito importantes para vocês. Vamos lá? Algumas dicas de higiene contra o Covid-19. Devemos utilizar máscaras, tossir, né? Cobrir o nariz, né? Quando for assoar o nariz, usar de preferência lenço descartável e lavar a mão com frequência. O uso do álcool em gel é recomendado quando nós estamos na rua. Em casa, recomenda-se que nós possamos lavar as mãos com frequência, ok? E aí, tá preparado? Pegue o seu livro e realize suas atividades com muito capricho. Um beijo! Tchau, tchau!